O salmo que nós temos meditado, como também o hino que acabamos de cantar, eles ambos se aplicam à continuação do que nós estamos estudando aqui, ou que nós temos aprendido juntos nas reuniões de quarta-feira. Hoje nós vamos ver que na pergunta de número 62, a explicação sobre a justiça de Cristo, como ela se aplica à vida do crente e onde fica as nossas obras ou as nossas realizações, até mesmo as boas realizações ou as boas obras. Tudo isso é explicado e nós somos levados às páginas das Escrituras para aprendermos mais sobre este assunto. Vou lembrar a vocês a pergunta anterior, que nos ensina por que afirmamos que somos justos somente pela fé. Como a pergunta ela é direta, ela é pessoal, a pergunta 61 é: por que você diz que é justo somente pela fé? A resposta é esta: eu digo não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Então, por que afirmamos como cristãos que somos justos somente pela fé? Porque nós nos achamos ou nos apresentamos diante do Senhor não graças ao valor da nossa fé, mas a Cristo, a sua obra maravilhosa, a sua satisfação, justiça e santidade. A justiça de Cristo é a nossa justiça porque Ele nos concedeu, Ele nos deu por imputação. Nós já explicamos o significado desta palavra. Ele creditou a nossa conta, a sua justiça, para que todos os nossos pecados fossem perdoados e nós tivéssemos então esperança e fé. Não somente aquela garantia do perdão dos pecados, de apenas alguns pecados perdoados, mas a garantia do perdão total, pleno, completo, perfeito de todos os nossos pecados. Então, é somente pela fé que podemos receber e fazer dessa justiça a nossa própria justiça. Aí a pergunta de hoje, a pergunta 62, ela diz assim: mas por que as nossas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus? Ou pelo menos parte dessa justiça. Lembram que eu expliquei para vocês que o grande problema, o grande causador do problema no período da Reforma Protestante, ele foi provocado pela redescoberta de uma doutrina fundamental, que é a doutrina da justificação somente pela fé, que a Igreja Católica Romana ainda hoje defende que a salvação é pela fé, mas não acredita que é somente pela fé, que você precisa realizar obras de justiça para que estas obras acompanhem esta salvação, que não é somente pela fé, mas tem a minha participação. Então, a pergunta de hoje, ela é importante porque ela vai reforçar em nossa mente que na vida cristã, o que é extremamente prejudicial, e raciocinem comigo e entendam a colocação que eu vou fazer. Na vida cristã, baixa estima é muito melhor do que alta estima, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a como eu devo me apresentar diante de Deus. Hoje em dia se fala muito em baixa autoestima e a supervalorização da alta estima, ou da sua autoestima. Ela precisa estar em alta, não em baixa. E autoestima diz respeito à maneira como eu me vejo, como eu me valorizo, no que diz respeito também àquilo que eu realizo. Quando o assunto é apresentar-se diante de Deus e ser considerado por Ele justo, quando o homem se apresenta diante do Senhor considerando-se justificado por aquilo que ele faz, buscando esta autoestima tão comum
e apregoada, ensinada pelo mundo, ele não estará compreendendo corretamente o significado do que o Evangelho diz sobre a justiça de Cristo que deve ser nossa. Por isso que a pergunta de hoje ela é importante e eu vou explicar um pouco mais. Eu não estou dizendo que o Evangelho não restaura o homem. Eu não quero dizer isso. Eu não estou dizendo que o Evangelho, quando transforma o homem, ele ergue a sua cabeça. Quando o Evangelho ele toca o homem, ele atinge todas as áreas da sua vida, de maneira que um endemoniado gadareno que vivia distante, nos sepulcros, machucando o seu corpo e nu, quando liberto por Jesus Cristo, o Senhor do Evangelho, depois foi encontrado por sua cidade, vestido, arrumado, e virou aquele homem um pregador do Evangelho. Eu não estou colocando isso em xeque, notem bem, mas eu estou falando de como nós devemos nos apresentar diante de Deus e entendermos, ou como nós devemos entender o lugar das nossas boas obras no reino de Deus. Então a pergunta de hoje, eu vou repetir, ela é importante para que nós continuemos aprendendo, fortalecendo a compreensão, o significado da doutrina da justificação somente pela fé. Vou repetir a pergunta: mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Vejam só a resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Enquanto até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas pelo pecado. A diferença, quando nós estudamos este assunto e analisamos o tema boas obras, está no fato de que até mesmo as minhas melhores obras ou realizações, elas ainda são maculadas, elas ainda carregam manchas ou nódoas do nosso pecado, ou do meu pecado. Então, vamos meditar um pouco sobre este assunto hoje, e com base nesta pergunta, eu vou aqui apresentar algumas considerações, e nós vamos então caminhar e vamos examinar as passagens bíblicas que são pertinentes. Por exemplo, quando nós analisamos esse assunto, nós somos levados a considerar, primeiramente, ou em primeiro lugar, que Deus é maior do que nós pensamos. Deus é mais santo, Deus é mais excelente do que nós imaginamos. Então, quando o assunto diz respeito à justiça, a boas obras, àquilo que eu posso fazer, eu sou levado às Escrituras e as Escrituras me ensinam que Deus é maior do que eu posso pensar. Ele é mais santo, Ele é mais excelente do que tudo o que eu possa imaginar. Mas também a Bíblia vai me mostrar, ela vai me ensinar que, por um lado, Deus é maior do que eu possa pensar, e por outro, como a Bíblia me faz enxergar a mim mesmo. Como é que, quando eu leio a Bíblia, eu me descubro? Eu vejo quem verdadeiramente eu sou. Eu vejo que eu sou terrivelmente ingrato. Vejam só, Deus nos dá vida, Deus nos dá alento, Deus nos dá comida, Deus nos dá abrigo, e a maioria das pessoas agradece a Ele, por vezes faz isso, mas ignora a sua própria existência, ignora o fato de que Ele realmente possa existir. Vejam, muitas vezes Deus nos dá muito mais do que nós precisamos, e nós até temos aquele chavão que é tão comum entre os cristãos, graças a Deus por isso, mas a minha vida diária, ela é vivida como se Deus não tivesse dado nada disso que eu tenho, que eu usufruo, e que isso de fato foi conquistado por minha força, por meu braço, por minha conquista, por minhas realizações. Então, quando eu olho este assunto, eu sou levado para passagens como, por exemplo, Deuteronômio 27. Vamos para lá. O 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 27. Vejam só comigo essa passagem.
Deuteronômio 27, versículo 26. Nos discursos solenes feitos por Moisés, nós encontramos no versículo 27 o seu terceiro discurso, e quando ele conclui aqui o capítulo 27, ele vai afirmar, ele vai nos fazer lembrar que a justiça que se sustenta, que pode subsistir diante do juízo de Deus, ela precisa ser absolutamente perfeita e de acordo, totalmente de acordo com a lei de Deus. E aí vejam só, há várias maldições para aqueles que quebrassem a lei do Senhor. E em Deuteronômio 27 e 26, fechando, vejam só o que diz a palavra. Vamos ler. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Se os irmãos lerem as maldições pronunciadas anteriormente, perceberão juntamente comigo que na história do povo de Deus, nenhum homem conseguiu cumprir perfeitamente a lei do Senhor. Apresentar-se com uma justiça que, segundo o catecismo nos ensina, pudesse subsistir diante desse juízo divino e que se apresentasse totalmente de acordo com a lei do Senhor. Essas maldições foram pronunciadas e foram ditas para que o povo seguisse os caminhos do Senhor, para que não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda. Mas a grande questão é, e vocês estão lendo comigo o Salmo 78, vejam a história do povo de Deus. Deus liberta o povo sai da escravidão que oprimiu a nação de Israel por 400 anos. O povo estava ali, o povo cresceu, se multiplicou, mas ficou escravo de Faraó. Deus então liberta com mão poderosa, 10 pragas são enviadas contra o Egito, a última delas marcada, selada com a celebração da Páscoa. E não demorou muito, depois que o povo passou o Mar Vermelho, a pé enxuto. Os irmãos conhecem a história, e quem ainda não leu, não pode deixar de ler a história dessa libertação registrada no livro de Êxodo, no livro de Números. Nós vamos notar aquilo que o Salmo 78 lembra. O povo mal saiu e mal começou a experimentar a liberdade, começou a quebrar os mandamentos de Deus. Começou a se voltar contra o Senhor, começou a desejar voltar para o período de escravidão, desejar outros deuses, começou a perverter toda a lei de Deus. Em suma, até mesmo aquilo que eles fizeram de bom, sempre ou constantemente era marcado, manchado, era sujo pelos mandamentos que eram desobedecidos. Agora percebam, irmãos, se não é esta a nossa situação. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus e sabemos o que devemos fazer, sabemos como devemos caminhar, sabemos que Deus é santo, que Deus é justo, mas que Deus é misericordioso e cheio de graça e nos deu a vida em Cristo, e mal saímos daqui, nós já começamos a pecar. Quebramos a lei de Deus, transgredimos os mandamentos do Senhor, nos esquecemos dele, e ainda que lembremos em nossas orações diárias, aquelas pequenas, só para agradecer o alimento, para cumprir o ritual, nós vivemos como se Deus não tivesse dado nada disso para a gente, porque eu fiz, eu conquistei, eu realizei. Então notem, o versículo 26 de Deuteronômio 27 nos chama a atenção: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Maldição, ela é uma palavra tão forte na Bíblia que é o contrário da bênção divina. E a maldição é o retrair, o retirar da graça divina,
trazendo juízo e castigo para aqueles que desobedecem à sua lei. Vejam que quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos calamos diante da palavra de Deus que é santa e que é pura, porque sabemos que não temos capacidade própria de fazer ou de realizar ou de obedecer de uma forma perfeita, de uma maneira perfeita. Vamos ver outra passagem bíblica sugerida, Gálatas capítulo 3, vamos para lá. Gálatas capítulo 3, no versículo de número 10. Gálatas capítulo 3, versículo de número 10, precisamente. Vamos ler? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O apóstolo Paulo está usando o exemplo de Abraão. Ele está dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Ele vai dizer no versículo 6 que Abraão, ele foi justificado porque creu em Deus, e a justiça que o tornou justo diante de Deus não foi a sua. Lembram de Abraão? Mentiu para não ser morto, duvidou da promessa de Deus por um instante, teve que lidar com seus próprios pecados constantemente. Mas chegou um momento em que Abraão, quando teve a sua fé provada, ele colocou a sua fé em ação. Depois de Deus ter cumprido o que prometeu, e Abraão já sendo de avançada idade, ter recebido o filho da promessa, Isaque, Deus então o colocou à prova e mandou que ele se dirigisse até o monte determinado, levasse o seu único filho e o oferecesse como sacrifício. Naquele momento, e é marcante esse momento na história de Abraão, porque ele creu em Deus, ele então recebeu de Deus o cumprimento da promessa, e a sua fé somente em Deus lhe foi imputada para a justiça. Então não foi porque Abraão realizou grandes obras, e o que o apóstolo está tentando mostrar aqui às igrejas da Galácia é que fazer algo mais, além de crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, seria negar a justiça perfeita de Cristo. Porque somente Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus, realizou a boa obra da nossa salvação e entregou a sua vida por nós, somente Ele. Por isso que nos versículos anteriores do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele é bem contundente, ele é bem direto quando ele fala a respeito de você desejar crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ainda achar que as suas boas obras, elas podem ajudar, dar uma forcinha para Jesus. Vejam só, Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante. Vejam que passagem interessante. O problema foi causado aqui porque alguns judeus, Atos 13 registra essa passagem, alguns judeus que receberam o evangelho não o receberam totalmente. E então eles começaram a ensinar para aqueles que estavam vindo, tanto judeus como não judeus, que era necessário, além da fé em Cristo, a prática das boas obras para se alcançar a justiça diante do Senhor. Aí vejam só como o apóstolo já começa escrevendo, logo no início da carta, Gálatas capítulo 1, do versículo 6 em diante. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 9, vamos lá. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos,
E agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Notem, o problema com o pecado, ou com o nosso pecado, que é a transgressão, que é a quebra, que é a desobediência à lei de Deus, não é apenas fazer coisas ruins, mas é realizar boas ações e colocar nelas as nossas prioridades. O que aqueles homens estavam ensinando não era algo, inerentemente ruim, no sentido de que eles não estavam dizendo para aqueles irmãos se desviarem do caminho de Cristo. Mas quando eles estavam apresentando um complemento à graça de Cristo, que é suficiente, eles já estavam pervertendo o Evangelho. De forma que Paulo foi tão forte que disse assim: olha, eu estou admirado que vocês estejam mudando de time tão depressa, que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele chama de outro evangelho, o que não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter, ele usa essa expressão, o evangelho de Cristo. Agora vejam como esta questão é séria. Mas ainda que nós, versículo 8, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Vocês lembram o que foi ou onde a maldição foi pronunciada? Deuteronômio 27 e 26. Maldito aquele que não conseguir cumprir todas as palavras da lei, que não viver de acordo com as palavras da lei. Os homens sabiam disso. A mensagem do evangelho consiste nisso. Paulo, os demais apóstolos pregaram sobre isso. O homem natural não pode agradar a Deus. Somente um perfeito tem poder para salvar: Jesus Cristo, o justo. Ele é a nossa justiça. Então, se alguém está trazendo um evangelho que afirma que eu ainda posso fazer coisas boas para dar uma forcinha para Jesus, ou que coloque estas coisas boas como prioridade acima da graça de Jesus, o apóstolo diz: seja maldito. Não aceite este evangelho. Este evangelho que torna você e eu tão autossuficiente é outro evangelho, não é o evangelho de Jesus. E se nós formos honestos, irmãos e irmãs, por vezes Deus não tem sido a nossa prioridade na maior parte do nosso dia. Veja, eu não estou querendo desanimar vocês, mas para que nós enxerguemos a maravilhosa graça de Cristo, nós precisamos olhar para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, meus irmãos queridos, não sobra nada, nada. Porque até mesmo o que eu quero fazer de bom, se eu priorizo estas coisas e começo agora a dizer como o fariseu, da parábola do fariseu e do publicano, e dizer: eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como o homem lá do mundo, eu realizo tantas coisas boas, eu dizimo, eu participo, eu canto, eu vou à igreja, e eu não estou olhando para mim mesmo e dizendo como eu sou um pecador, e como eu preciso do Senhor Jesus Cristo, e eu coloco a minha confiança na minha força carnal, eu então estou fazendo tudo errado, eu estou andando como um fariseu, ou seja, um homem que confia em si mesmo e coloca as boas obras, as suas boas obras no lugar errado. O apóstolo Paulo então diz, e o versículo de número 10 de Gálatas 3, que vocês leram comigo, ele traz uma aplicação importante para nosso estudo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ele está lembrando as palavras de Moisés. Ninguém consegue, ninguém tem essa perfeição. E vejam, se eu quebro, mesmo que seja apenas uma lei, eu continuo infrator da lei de Deus. Percebam comigo a passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 11. Vamos para lá. Tiago, capítulo 2, versículo 11. O evangelho
ele mostra para nós esta verdade porque ela nos leva a confiar inteiramente em Jesus Cristo. E aí nós vamos perceber como dependemos dele para tudo. Tiago capítulo 2, no versículo de número 11, versículos 10 e 11. Vejam só, aqui o apóstolo estava tratando daquele problema da acepção que estava sendo feita, onde se preferiam os ricos e estavam se desprezando os pobres na igreja. E o apóstolo vai dizer, olha, ninguém pode se apresentar como melhor do que o outro na igreja, porque a Escritura, ela nos diz claramente o que são as nossas obras diante do Senhor. E aí nos versículos 10 e 11, que nós vamos ler, o que nos diz a palavra de Deus? Vamos lá. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Vejam só, o que Tiago, o apóstolo, está dizendo é que eu e vocês, ainda que façamos tudo certo, porque somos pecadores, quando quebramos um pedacinho da lei apenas, um mandamento pequeno, nós mais uma vez nos tornamos injustos, não temos capacidade própria para cumprir perfeitamente a palavra do Senhor. Imagine a seguinte situação: você decidiu viajar no feriado agora, o último feriado. Quando eu fui quinta-feira pregar no acampamento da Igreja Sião, então eu fui parado no posto da Polícia Rodoviária Federal. O guarda parou, pediu para eu desligar o carro, abaixei os vidros, liguei as luzes internas, ele pediu para abrir a porta de trás, olhou se Esté estava com cinto, perguntou a idade dela, começou a conversar comigo, acho que para sentir se eu tinha ingerido alguma bebida alcoólica, enfim, fez todas as perguntas, ele fez aquilo que é necessário como um guarda da lei. E olhando que estava tudo ok, disse boa viagem, perguntou para onde eu estava indo, o que é que eu fazia, tivemos uma conversa e eu percebendo que ele estava olhando tudo, abriu a mala, olhou, e aí eu fui-me embora, fui para o acampamento, fui e voltei, graças a Deus. Agora imaginem se ele tivesse me parado e ele encontrasse alguma infração no carro, e aí eu dissesse, mas olha, não faça isso comigo não, porque olha, veja aqui, olha, minhas contas, energia, luz, escola, plano de saúde, está tudo em dia, olha, eu declarei o imposto de renda, não ia adiantar, eu havia quebrado uma lei específica, por exemplo, documento vencido, ou se eu estivesse sem cinto, ou se eu tivesse ingerido bebida alcoólica, e eu não posso fazer isso, vamos dizer, qualquer quebra de uma lei específica, não poderia ser justificada pelo fato de, por exemplo, minha esposa ao lado dizer, mas ele é um bom marido, olha, ele nunca me bateu, ele nunca quebrou a Maria da Penha. Não ia adiantar. Eu quebrei uma lei específica, e por aquela lei eu teria que responder. Assim funciona, irmãos, eu sei que é uma ilustração apenas para nos ajudar a entender, mas assim funciona a nossa posição diante do Senhor. As nossas obras, até mesmo as boas, não podem ser a nossa justiça diante de Deus de forma nenhuma. Porque até mesmo aquilo que nós fazemos de bom, sempre é acompanhado da nossa transgressão, da nossa omissão quando não fazemos o que deve ser feito, ou dos pecados que cometemos apenas no nosso pensamento, ou das palavras frívolas que nós falamos, ou daquilo que nós praticamos com as nossas próprias mãos. Suponhamos que eu, em outra situação, tentasse subornar aquele guarda e ele aceitasse o suborno se eu estivesse com algum erro, e eu então saísse numa boa e dissesse, está vendo, eu fui esperto, nós negociamos ali, nem ele prendeu o carro, nem ele me prendeu, aceitou uma propina e eu fui embora. E aí eu achava que estava bem, iria para o acampamento lá, mas continuaria quebrando com as minhas mãos, ou com as minhas palavras, ou com os meus pensamentos, se simplesmente imaginasse resolver a situação desse modo. Então, o que a Escritura nos diz, ela nos ensina, é algo extremamente importante, irmãos, e eu gostaria de concluir
convidando vocês para examinarem comigo uma passagem em Isaías, capítulo 64. Vejam só que interessante. Em Isaías 64, versículo 6. Vocês já me ouviram citar muitas vezes de memória esta passagem, não literalmente, mas fazendo referência a ela. Se vocês quiserem marcar esta passagem, Isaías 64, versículo 6, ela é muito importante, porque ela vai me lembrar que as minhas obras, elas são, ainda que bem feitas, elas são injustas diante do Senhor, que é santo. Isaías 64, versículo 6, vamos ler? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Outra passagem bíblica vai nos lembrar que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, lá Jeremias 17. Ou seja, vai nos lembrar que as nossas obras são como trapos da imundícia. Aqui é uma referência os panos que eram utilizados pelas senhoras no período da menstruação, onde elas usavam para a sua higiene num período de impureza, segundo a lei cerimonial divina, a lei cerimonial na antiga dispensação. Vejam que comparação. Ainda hoje, se uma jovem, se uma senhora, ela utiliza o instrumento adequado para, nesse período menstrual, ela se higienizar, depois que é utilizado, depois que é recolhido, não serve mais para nada, é jogado fora. Assim, as nossas obras aqui, chamadas de as nossas justiças, elas são vistas diante do Senhor. E todos nós, irmãos, sabemos, porque o nosso coração é enganoso, que nós nunca gostamos de enxergar as nossas justiças como a Bíblia diz. Sempre nós queremos enxergar de uma maneira diferente. E sabe por quê? Porque naturalmente todos nós somos criaturas orgulhosas. Essa é a verdade. Eu sou orgulhoso por natureza. Vocês também. Nós nos orgulhamos por nossa inteligência, por termos uma mente aberta, nós nos orgulhamos por aquilo que temos, ou por aquilo que possuímos, ou pela família que fazemos parte, pela igreja. Há um grande risco que nós corremos, e nós precisamos orar ao Senhor que jamais venhamos a cair neste pecado do orgulho, de acreditar que a nossa igreja é a melhor de Aracaju. É a igreja perfeita, é a igreja do culto bíblico, é a igreja da pregação fiel, é a igreja diferente. Esse é um orgulho que pode tomar conta do nosso coração e da nossa alma, e essa síndrome ela é antiga, e quem nos afetou com esta síndrome foi Lúcifer, porque fez acender em nosso coração a chama do orgulho, que fez com que Adão e Eva não confiassem na providência de Deus. Então, o nosso orgulho nos faz lembrar que as nossas obras, elas não são consideradas boas diante do Senhor, se nós quisermos colocá-las como um complemento à justiça de Jesus Cristo. Mas elas vão alcançar um lugar correto, sim, se nós entendermos que as nossas boas obras devem ser fruto da nossa gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a minha justiça é aquela que eu me apropriei pela fé, a justiça de Jesus. E essa vida confiante, dependente de Jesus, vai me fazer realizar boas obras, vai me fazer trabalhar no reino, vai me fazer servir ao próximo. E toda vez que o orgulho bater em meu coração, eu vou lembrar, olha, minhas obras, elas não podem vir à frente, porque senão eu vou me lembrar de que elas são injustas, indignas, elas não podem ocupar o lugar de Jesus. Eu devo me lembrar, ou então olhando para a Escritura, eu vou lembrar que o meu coração
ele é corrompido, ele é enganoso e ele precisa sempre ser dado, ofertado, entregue totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós aprofundaremos mais esse assunto e prosseguiremos estudando esse tema tão importante que fortalece a nossa fé e nos faz lembrar que quando o assunto é justificação, quando o assunto diz respeito à vida cristã, a nossa salvação, nós precisamos sim entender que a nossa baixa estima, ela é mais importante do que o orgulho ou a autoestima que vai nos afastar do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua santa palavra, pela instrução recebida, porque o Senhor nos tem dado a graça de conhecermos mais de Ti, de aprendermos mais. E à medida em que aprendemos a palavra, o Senhor quebranta o nosso coração e produz em nós, ó Senhor, frutos maravilhosos, que afastam de nós o nosso orgulho, que afasta de nós a nossa soberba e nos faz lembrar como o nosso coração é enganoso e por isso não podemos seguir o nosso coração. Mas que o nosso coração, Senhor, esteja sempre inclinado à Tua palavra e ouvindo a Tua voz na palavra, sejamos orientados, guiados e guardados por Ti. Que confiemos em Cristo e em Sua justiça somente, que a nossa fé esteja depositada nela, sabendo que sem Cristo não somos nada, sem Ele nada podemos fazer. Abençoa-nos, ó Deus, e trabalha em nosso coração, nos fazendo lembrar que sem Jesus Cristo estaríamos perdidos. Sem Jesus Cristo não teríamos capacidade de cumprir perfeitamente a Tua lei. Mas em Cristo Jesus podemos confiar que todos os nossos pecados estão perdoados e a nossa vida de obediência, as nossas boas obras, elas são realizadas como uma gratidão. A gratidão e o dever que temos de agora viver para o Teu serviço, confiantes em Ti, agradecidos sempre, sabendo que no Senhor o nosso trabalho jamais será em vão. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.